Olá, turma! Estamos aqui de volta para mais uma aula e agora vamos falar sobre medidas de volume. Então, medidas de volume é o espaço ocupado por um corpo e que ele pode ser medido. Então, a gente viu que existe a medida de capacidade e temos a medida de volume. Então, a medida de volume ela é dada por metros cúbicos. Então, a unidade fundamental da medida de volume é o metro cúbico, que é representado pela letra M. Tá aqui, ó, letra M, e tem o número 3 em cima dela, que representa o cúbico. Isso a gente vai ver mais na frente. Por quê? Vou tentar desenhar bem aqui um cubo. Então, um cubo ele tem 3 dimensões. Ele tem um comprimento, tem a largura e tem a altura. Ou seja, ele tem 3 dimensões. Por isso que é metro cúbico. Por isso que tem a palavra cúbico. Porque o volume de um determinado recipiente ele vai possuir 3 dimensões. E essas dimensões são as medidas das arestas. Arestas é essas linhas aqui, ó. Essas 3 linhas são as arestas, que no cubo elas são iguais, possuem o mesmo valor. E a unidade padrão para medir o volume é o metro cúbico, né? A unidade fundamental é chamado de metro cúbico. E ele tem seus múltiplos e submúltiplos, assim como as outras unidades de medida. Nós temos os múltiplos e temos os submúltiplos. Quem são os múltiplos? Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico. E quem são os submúltiplos? Decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Todos são representados pelos símbolos do quilômetro, hectômetro, decâmetro, com a diferença de que tem um 3 em cima da letra, tá certo? E existem as convenções de medidas. Nós vamos lá para as convenções de medidas. Para nas medidas de comprimento, a gente viu que de uma unidade para outra a gente multiplica ou divide por 10. Aqui, como a gente está trabalhando por dimensões, a gente multiplica por 1000. Então, de quilômetro cúbico para hectômetro cúbico, eu multiplico por 1000. E assim vou multiplicando por 1000 ou dividindo por 1000. E eu tenho que lembrar uma seguinte relação com a medida de capacidade, que 1 litro, tá? Tem que lembrar sempre, 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Ou isso quer dizer que equivale a 1000 desculpa. A 1000 não, peraí. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, tá certo? E 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, ok? Então, 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. E 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, a gente vai precisar muito disso quando a gente for resolver alguns probleminhas matemáticos. Aqui eu tenho alguns exemplos de relação a volume, de como calcular o volume de algumas figuras, tá certo? Como é que eu calculo aqui essas figuras, ó? Na letra A eu tenho o volume que está todos em centímetros, não é isso? Todos aqui estão em centímetros, então não vamos ter dificuldades. Como é que eu calculo na letra A? Como é que eu calculo o volume? Então, volume é igual.
é só multiplicar os valores. 7 vezes 10 vezes 9. 7 vezes 10, vamos fazer assim, 7 vezes 9 é 63. 63 vezes 10 é igual a 630. O que? Qual é o símbolo que tem lá? Centímetro cúbico. Na letra B, vou multiplicar 5, volume, né? É igual a 5 vezes 8 vezes 15. Então, fica 5 vezes 8, 40 vezes 15. Fica 15 vezes 4, 60. Fica 600 centímetro cúbico. Letra C. 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Vamos ver. 36 vezes 6. 216 centímetro cúbico. Na letra D, eu tenho 17 vezes 6. 6 vezes 7, 42. 102 vezes 10, acrescento 0, fica 1020 centímetro cúbico, certo? Então, é dessa forma que eu calculo o volume. Claro que a gente vai ver outros exemplos em relação às medidas de volume, tá certo? Então, vamos lá para as nossas práticas. Até mais!